Sabe, existe um livro que, mesmo depois de décadas, continua sendo uma referência absurda sobre relações humanas. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nas ideias do Dale Carnegie para entender o que de fato faz as pessoas agirem. Bora lá? Olha só que coisa! Essa frase não é de um poeta. Quem escreveu isso foi Two Gun Crowley, um assassino conhecido no meio de um tiroteio com a polícia. É de explodir a cabeça, né? Mesmo ali nos seus últimos momentos, ele não se via como um vilão, mas como alguém de bom coração, uma vítima das circunstâncias. E a história do Crowley já nos joga de cara numa pergunta essencial. Pensa bem, se nenhum criminoso encurralado com todas as provas contra ele se acha culpado, por que a gente ainda insiste em achar que criticar as pessoas no nosso dia a dia vai dar algum resultado? A resposta, como Carnegie mostra, está na nossa própria natureza. Para o Carnegie, o fato da crítica não funcionar não é uma coincidência de jeito nenhum. É, na verdade, um sintoma de um erro que a gente comete quase sempre ao lidar com os outros. Vamos entender que erro é esse. E o ponto central é este aqui. Em 99% das vezes, as pessoas não se culpam por absolutamente nada. Não importa o quão errado elas estejam. De um funcionário a um criminoso como Al Capone, todo mundo tem uma justificativa. A crítica não gera mudança. Ela só levanta um muro, coloca a pessoa na defensiva e cria um ressentimento que, nossa, pode durar uma vida inteira. E isso não é só teoria, tá? O magnata John Wanamaker, um dos maiores empresários da sua época, aprendeu isso na pele. Ele chegou à conclusão de que dar bronca era simplesmente bobagem, uma perda de tempo que não trazia resultado positivo nenhum. Ok, então se criticar não funciona, qual é a alternativa? Bom, o Carnegie propõe uma virada de chave total, usando uma metáfora super poderosa. A ideia não é empurrar, é atrair. Essa frase é a chave de tudo. Quando você vai pescar, você não coloca a sua sobremesa favorita no anzol, certo? Você usa o que o peixe quer. Parece óbvio, né? Mas, quantas vezes a gente tenta pescar pessoas usando a isca errada, falando só do que nós queremos e ignorando completamente o que elas querem? E essa analogia leva a gente direto para o coração da filosofia do Carnegie. A única forma de influenciar alguém de verdade é parar de falar sobre o que você quer e começar a falar sobre o que a outra pessoa quer. É despertar nela um desejo intenso de agir por conta própria. E a partir dessa ideia central, Carnegie nos entrega 3 técnicas fundamentais, super práticas para a gente aplicar isso no dia a dia. Vamos ver quais são. O primeiro princípio é a consequência lógica de tudo o que a gente viu até agora. Simplesmente pare. Pare de criticar, de condenar, de reclamar. Afinal, como o próprio Carnegie dizia, qualquer um consegue reclamar, mas é preciso ter muito caráter e autocontrole para tentar compreender e perdoar. E talvez o maior exemplo disso seja Abraham Lincoln. Quando era mais novo, ele adorava criticar os oponentes em público e isso quase o levou para um duelo. Mas ele aprendeu da maneira mais difícil. A grande virada foi durante a Guerra Civil. Ele escreveu uma carta cheia de raiva para um general, mas teve a sabedoria de guardar na gaveta e nunca enviar. Ali ele entendeu que a crítica amarga só trazia prejuízo. Certo, se a gente não pode criticar, o que a gente faz então? A resposta do Carnegie é o exato oposto. Ofereça apreciação. Mas atenção aqui, não é qualquer tipo de elogio. A chave está em 2 palavrinhas, honesta e sincera. O Charles Schwab, que foi um dos primeiros executivos a ganhar um salário de $1 milhão, dizia que o seu maior talento era despertar o entusiasmo nas pessoas. E como ele fazia isso? Ele nunca criticava ninguém. Pelo contrário, ele era extremamente generoso com os elogios. Ele sabia que a crítica mata a ambição, enquanto o encorajamento faz ela florescer. E aqui tem um ponto crucial para a gente não confundir. Apreciação não é bajulação. Bajulação é falsa, é egoísta e todo mundo percebe de longe quando é forçado. Já a apreciação é sincera, vem do coração, é generosa. Uma constrói pontes, a outra queima tudo. E finalmente o terceiro princípio, que é o que amarra tudo isso. Depois de parar de criticar e começar a apreciar de verdade, o passo final é focar totalmente no que a outra pessoa quer. É aqui que aquela metáfora da isca vira uma ferramenta prática.
Essa história do filósofo Ralph Waldo Emerson é perfeita para ilustrar isso. Ele e o filho estavam tentando, na força, colocar um bezerro para dentro do celeiro. Um empurrava, o outro puxava e nada. O bicho não se mexia. Aí, a empregada da casa, vendo a cena, teve uma ideia. Ela não usou força. Ela pensou: o que o bezerro quer? Ela simplesmente foi lá, colocou o dedo na boca dele como se fosse para mamar e o bicho a seguiu, mansinho, para dentro do celeiro. Ela esqueceu o que ela queria e focou no que ele queria. Simples assim. Quando a gente junta essas 3 técnicas, o resultado não é só um monte de truque. Vira uma filosofia de vida completa sobre como se conectar com as pessoas de um jeito mais eficaz e, o mais importante, muito mais humano. Então, para resumir, o caminho é este. Primeiro, abandone o hábito destrutivo de criticar. Segundo, substitua isso pelo poder da apreciação sincera. E terceiro, que talvez seja o mais transformador de todos, alinhe o que você quer com aquilo que a outra pessoa também deseja. E aqui está o ponto que, para mim, é o mais importante de todos. Muita gente confunde as ideias do Carnegie com manipulação, mas, na verdade, é o exato oposto. Não se trata de controlar os outros, mas sim de desenvolver uma empatia genuína, de se esforçar de verdade para entender o outro antes de querer ser entendido. Então, a pergunta final não é se esses princípios funcionam, é como a gente pode começar a usar isso. Qual dessas 3 ideias dá para aplicar hoje mesmo? Talvez segurar uma crítica que já está na ponta da língua, ou oferecer um elogio sincero para alguém, ou só por um minuto tentar enxergar uma situação pelos olhos de outra pessoa. Uma pequena mudança pode transformar completamente uma interação. A escolha é nossa.